Conosco hoje, para reestrear o programa, o Walter Longo, um grande colega de muitos e muitos anos. Walter, obrigado por você ter vindo. Obrigado a você, Tony. Um prazer estar aqui com você. O Walter é mentor, né, de estratégia e inovação do Grupo Nilcon, que reúne várias agências, entre elas a Young Group, e agora numa nova missão. E ele está presidindo a Grey, né, uma grande agência do grupo também, WPP, e esperamos que você obtenha grandes resultados. Na verdade, em todo segmento que você passou, marcou muito e foi de muito resultado, né, Walter? E se bem que a gente, vamos dizer assim, performance passada não garante desempenho futuro, né? Isso é grande verdade. Mas vamos tentar fazer o possível para que as pessoas, vamos dizer assim, tenham na Grey mais uma opção realmente importante, poderosa na área de propaganda no Brasil. Ela é uma espetacular rede de agências criativas do mundo inteiro, né? Tentar fazer com que o Brasil, de alguma forma, represente ela muito bem. Um movimento internacional, né, de aquisição e de fusões, né? Como é que você vê isso? Porque a briga em termos de veículo de comunicação, vamos colocar, ainda é uma briga restrita, é regional, porque há uma série de impedimentos legais para que grupos estrangeiros não atuem 100% no mercado. Está mudando, mas ainda não. Agora, em comunicação não, né? Propaganda é 100% internacional. De certa maneira, a propaganda, vamos dizer assim, está apresentando o mesmo fenômeno que ocorreu em muitos setores do Brasil. O Brasil não se internacionalizou, mas ele se desnacionalizou. Né? Grandes segmentos de atividade, antes na mão de empresas brasileiras, acabaram passando a fazer parte de grupos multinacionais. Então, o fenômeno na propaganda está ocorrendo porque em todas as áreas da economia isso está mesmo. Pega a indústria automobilística que inteira virou internacional e assim por diante. Todos os segmentos estão assim. Agora, uma coisa que aconteceu também na propaganda é que as fusões às vezes têm a visão de uma concentração para uma otimização de recursos. E a propaganda precisava tomar providências para reduzir custos, transformar custos fixos em custos variáveis, ganhar uma massa crítica que permitisse, não é, você ter uma otimização e uma maior eficiência. E esse fenômeno, claro, hoje é responsável por essa verdadeira, vamos dizer assim, diáspora de marcas que todas estão se aglomerando em torno de grandes grupos de comunicação. Isso é um fenômeno, eu acho, definitivo. E se eu olhar hoje, não existe mais praticamente nenhum grupo nacional ou agência nacional. Claro que há exceções, mas houve um processo de desnacionalização. Se isso é bom ou é ruim, o tempo vai julgar, né? Para fazer um pouco de registro, conta um pouquinho como é que você entrou nesse negócio. A tua carreira, puxa, a gente vai comentar, sempre de sucesso, mas como é que você entrou na área da comunicação? Bom, na verdade, eu comecei quando vim de Recife, meus pais moravam em Recife, eu vim de Recife aos 19 anos, e para conseguir me manter em São Paulo, fazer cursinho para faculdade, etc., todo o emprego que eu tentava sempre pagava menos do que o custo do cursinho, vamos dizer assim, ainda tinha que me manter. Então, eu pensei naquele momento que vendas poderia ser um tipo de atividade que, apesar de não ter nenhuma experiência, eu poderia conseguir me manter em São Paulo e tal. E então, comecei minha vida em vendas. Na área de vendas, né, eu acabei, de alguma maneira, me especializando em falar em público, porque eu comecei a ver que para eu ganhar dinheiro suficiente para me manter, eu precisaria fazer vendas no atacado e não no varejo. Então eu promovia palestras e nessas palestras eu acabava, de alguma forma, vendendo muito mais, vendendo um pacote de pessoas e não apenas uma pessoa. Desse processo de falar em público, etc., eu fui convidado pelo Roberto Mui Laerte, que você conhece muito bem, para me associar a ele numa empresa de comunicação. E lá foi a minha entrada no setor de comunicação, onde eu fiquei muitos anos. Depois essa empresa foi vendida para o grupo do Henri Maxud. Dessa empresa do Henri Maxud, nós nos especializamos em produção de TV junto com a TV Cultura, e aí eu entrei então na área de entretenimento, onde fiquei 7 ou 8 anos produzindo grandes eventos, festivais de jazz, festivais de rock, etc. Uma das empresas que eu atendia na área de eventos, não é, e de patrocínio era a MPM. Então, quando eu cansei desse mercado de música, de shows, etc., e disse a eles que eu não iria mais atendê-los nessa área de patrocínio, eles me convidaram para entrar na propaganda. Então, eu entrei na propaganda via MPM, na época a maior agência do Brasil. Né? E de lá foi uma carreira sempre de agência para agência, com uma saída durante um bom tempo, quando eu fui presidente da TVA. Também era um cliente da Wanderman, que era uma das agências que eu era presidente,
E nessa TVA, então, eu pude entrar mais no ramo que você conhece muito bem, que é o ramo da televisão. Sim. Então fizemos a TVA durante muitos anos, a MTV, mais posteriormente lançamos a DirecTV, a HBO, a ESPN, enfim, todo esse ramo da hoje madura, mas naquela época nascente indústria da TV por assinatura. E depois de algum tempo nesse segmento, o Roberto Justus me convidou para voltar para o Grupo Nilcon na área de publicidade, e de lá para cá eu estou já há bastante tempo nesse segmento novamente de agência de propaganda ou de empresa de comunicação. Tocou no aspecto da globalização, né? Hoje em dia automóveis ou serviços ou mercado financeiro, tudo globalizado. O que ainda não é, e é uma teoria que eu tenho muito interessante, é o da mídia, né? Um negócio de $1 trilhão por ano, né? E que ainda, globalmente falando, e que ainda não tem assim uma condução como é no caso da propaganda, né, mas a razão de né? não ter ocorrido, pelo menos a sensação que eu tenho, é porque é um arcabouço jurídico que protege muito a propriedade nacional, né? Então não é porque o mercado não percebeu ou não se interessou. Ele se interessaria caso o arcabouço jurídico permitisse. E eu particularmente acho que não seria mal a internacionalização também na área de mídia. Acho que é uma questão de tempo, inclusive.